Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia e drama chamado Acampamento do Pecado. Alerta de spoilers a seguir. No ano 2000, em algum lugar do meio oeste da América, uma jovem adolescente chamada Alice está começando a experimentar novos impulsos e curiosidades em meio à sua rígida comunidade católica. Isto leva a uma época confusa na vida da jovem, pois ela se envergonha desses novos sentimentos humanos, que são totalmente naturais. Para piorar a situação, ela também está convencida de que irá diretamente para o inferno se ceder a essas tentações. Enquanto Alice se senta na aula, ela se sente perturbada e chocada enquanto o Padre Murphy explica como as relações sexuais são sagradas e como elas só devem ser feitas dentro dos limites do casamento, ou serão amaldiçoadas pelas chamas do inferno. Mas o que mais surpreende Alice é que até mesmo o prazer é um pecado. Além disso, sua melhor amiga Laura adora zoar Alice pelos seus desejos carnais, e ela sempre lembra de quando Alice lhe pediu para rebobinar a famosa cena de amor do Titanic. Entre as outras pessoas da rígida escola secundária católica estão Wade e sua namorada Heather. Ao contrário de Alice, que tem outro ponto de vista, Wade e Heather foram fanaticamente influenciados pelos ensinamentos religiosos sobre sexualidade. E claro, há a Senhora Veda, uma autoridade disciplinar e religiosa, que frequentemente repreende crianças por qualquer motivo. Crianças com o corte de cabelo inadequado, e crianças com saias que são apenas 1 milímetro mais curtas do que o permitido pelo Senhor Jesus Cristo. Neste dia, Alice volta para uma casa vazia, pois seus pais ainda não chegaram. Para passar o tempo, ela entra numa sala de bate-papo na internet. Embora o fórum pareça inocente, as coisas tomam um rumo diferente, já que um dos membros envia diretamente a Alice algumas fotos bem inapropriadas. Como Alice é em grande parte inexperiente com essas coisas, ela fica confusa quando o homem pergunta se ela está molhada. Então o homem pergunta como ela é, e Alice responde enviando uma foto de outra garota em seu lugar, o que deixa seu companheiro de conversa satisfeito. Mas quando Alice está começando a explorar o conceito de autoestimulação e se tocar, ela é subitamente interrompida por sua mãe, que acaba de voltar para casa. No dia seguinte na escola, um boato sem fundamento começa a circular pelo campus, dizendo que Alice deu um beijo grego em Wade. Isto chega aos ouvidos sempre atentos da Senhora Veda, e ela impede que Alice participe da equipe que vai ajudar o padre na missa. Depois de confessar ao Padre Murphy seu último lote de pecados, excluindo o bate-papo com o estranho, Alice se ajoelha fervorosamente e completa as 20 orações que lhe foram dadas como penitência. Para ajudá-la a lidar com esses novos e desafiadores sentimentos, Alice decide ir para o próximo retiro católico. Laura também decide ir, e ela fica emocionada ao saber que a garota popular da escola, Nina, também está lá. Laura admira Nina e quer ficar ao seu lado, enquanto Alice conhece um jogador de futebol muito atraente chamado Chris. A garota fica imediatamente perdida, pois agora sua mente está ainda mais inundada de pensamentos impuros por causa dele. No retiro, os meninos e meninas têm alojamentos separados. Nina faz parte do staff e entra para confiscar cada relógio e telefone celular dos alunos. Mas em vez de entregar o seu, Alice esconde seu celular e alega que não trouxe o aparelho. À medida que o retiro continua, Chris e Alice são designados para o mesmo grupo e os dois começam a se aproximar. Durante a primeira noite do retiro, Alice descobre acidentalmente que ela pode se divertir usando a vibração de seu telefone. Ela está se divertindo imensamente até o momento em que vê uma cruz dentro da sala. Então, seu prazer é rapidamente substituído por sentimentos profundos de vergonha e culpa, enquanto ela se lembra dos ensinamentos religiosos que aprendeu na escola. No dia seguinte, o grupo vai para o bosque para pegar materiais para a fogueira, mas Alice tropeça e cai acidentalmente. Então Chris a pega no colo para levá-la para a enfermaria. Alice gosta muito de ser abraçada por Chris, e como ela está sentindo um desejo incontrolável dentro das suas calças, decide ir apressadamente para o seu quarto e pegar o seu celular. Mas quando Alice está guardando seu celular na gaveta, Nina entra e o confisca depois de ouvir um barulho de vibração. Chateada por Alice ter mentido sobre seu celular, Nina se sente obrigada a contar ao Padre Murphy sobre isso. Isso faz com que Alice receba uma repreensão severa do Padre Murphy, que está muito chateado com ela por causa disso. A questão do telefone lhe dá o castigo de ter que fazer tarefas de limpeza durante todo o retiro. Mas durante uma tarde, Alice vê um computador dentro do escritório do Padre Murphy. Por causa das provocações que ela está recebendo sobre o suposto beijo grego em Wade, Alice vai a uma sala de bate-papo para perguntar o que isso significa. Mas infelizmente ela só consegue receber meia explicação
antes de ouvir alguém entrando na sala. Isto faz com que ela desligue o computador apressadamente e se afaste. No entanto, sem que ela saiba, ela só conseguiu desligar o monitor, e a página continuou aberta no computador do padre. Em seguida, sua próxima atividade no retiro envolve a leitura de cartas que os pais enviaram para as crianças. Padre Murphy pega cada carta uma a uma e as recita para os alunos. Quando é a vez de Alice, a carta que ela recebeu é de seu pai, que enfatiza o quanto ele está orgulhoso porque ela cresceu e se tornou uma mulher saudável. Mas em vez de ficar feliz com isso, Alice só consegue sentir culpa por causa dos seus pecados impuros. Em seguida, as crianças são separadas em seus grupos. Alice vai ao seu grupo com Chris e eles são instruídos a compartilharem uma experiência dolorosa que eles tiveram recentemente. Todos no grupo de Alice têm algo substancialmente trágico para compartilhar, mas ela não tem nada a dizer. Pressionada a compartilhar algo com o grupo, Alice inventa uma história sobre a morte de seu cão. Mais tarde, durante o almoço, o Padre Murphy fica no meio do refeitório para fazer um anúncio. Ele descobriu a conversa do bate-papo que Alice entrou em seu computador. Padre Murphy sabe que ninguém se responsabilizará por isso, mas ele pede para o culpado se apresentar antes do fim do retiro e lembra a todos que Deus viu o que eles fizeram. É claro que ele faz questão de dizer isso em um tom que beira a ameaça. Mais tarde, durante as confissões de rotina, Padre Murphy confronta Alice sobre seu rumor com Wade. Enquanto Alice pensa em como negar o boato, Padre Murphy continua acreditando que é verdade, deixando Alice frustrada. À medida que o rumor sobre o suposto beijo grego de Alice se espalha ainda mais, ela percebe que isso já foi longe demais. Então, durante um de seus turnos de limpeza na hora do almoço, Alice confronta Wade por não fazer nada a respeito dos rumores espalhados. Wade mostra um olhar culpado sobre isso, mas deixa a cafeteria sem se desculpar. Enquanto Alice limpa a bandeja de alimentos de Wade, ela vê a pulseira de promessa de castidade, que tem o nome da sua namorada Heather. Mais tarde, quando suas tarefas de limpeza a levam à parte de trás da cozinha, Alice vê Nina beijando alguém e depois se abaixando para fazer algo impuro. Chocada, mas excitada, Alice começa a se esfregar no bastão do esfregão que está segurando. Alice quase é descoberta pela freira idosa, mas felizmente ela consegue parar bem a tempo. Mais tarde, Alice compartilha o que testemunhou com a sua amiga Laura, mas como Laura basicamente adora Nina, ela não acredita em nada que possa manchar a reputação dela. Além disso, ela fica furiosa por Alice ter feito tal acusação. Então Laura decide acabar com a amizade delas, alegando que está farta de ser amiga de uma psicopata pervertida. Sentindo-se chateada e sem ninguém no mundo ao seu redor, Alice decide agir. Isto envolve principalmente colocar a pulseira de Wade em cima do teclado do computador do padre, para colocar a culpa nele na história do bate-papo. Mas quando Alice está colocando seu plano em ação, o Padre Murphy caminha até o escritório, a forçando a se esconder dentro da despensa. Quando o Padre Murphy se senta para usar o computador, Alice fica absolutamente mortificada ao testemunhá-lo assistindo a um vídeo de um homem e de uma mulher fazendo amor em cima de um carro pichado. Alice não tem escolha a não ser permanecer dentro do depósito, até que o padre termine o seu vídeo. Depois, ela sai para tomar um pouco de ar fresco e encontra Chris. Preocupado, Chris pergunta se ela está bem. Os dois se sentam em um banco e Alice fica prestes a aliviar a confusão dentro da sua mente. Entretanto, há outro impulso que está balançando Alice mais forte do que qualquer outro dentro dela. E este impulso vem diretamente de dentro das suas calças. E assim, Alice beija e se esfrega em Chris, como se ela fosse uma onça esfomeada em cima da sua deliciosa presa. Chris também está gostando daquilo, mas como isto vai contra tudo o que ele acredita, ele se vê sobrecarregado. Então ele se levanta para parar o beijo, mas quando faz isso, descobre que suas calças se tornaram mais apertadas. Confrontado com o seu tesão, Chris acaba fugindo, e Alice fica mais uma vez sozinha. Mais tarde naquela noite, todos no retiro saem para desfrutar de uma bela fogueira, enquanto cantam canções de louvor. Alice, no entanto, não está com disposição para nada disso. Então ela olha para seus colegas e professores e começa a se sentir cansada e vazia. Ao ver todos tão absorvidos em seu próprio mundinho, Alice aproveita a chance de escapar pela noite e vagueia pela cidade até que encontra um bar lésbico. Por sorte, a dona do bar é muito gentil com ela. Ela é uma mulher de meia idade que permite que seu barman dê a Alice uma bebida. Este encontro casual deixa uma marca permanente em Alice, já que ela finalmente está em um lugar onde ninguém a julga por simplesmente ser humana. Ao ver o olhar desesperado de Alice e a sua camiseta do retiro, a mulher lhe conta uma história de quando ela era católica. Em sua época de ensino médio,
ela se sentia culpada e envergonhada por coisas totalmente insignificantes. Houve até mesmo uma época em que ela pensou que ia para o inferno só porque roubou os chicletes da sua avó. Ao ouvir como tudo isso é bobagem, Alice se sente aliviada com as suas próprias experiências. De repente, ela entende que não precisa acreditar que vai para o inferno só porque rebobinou uma cena caliente do Titanic. Depois da sua bebida, a mulher mais velha dá uma carona a Alice para o retiro e a deixa com alguns conselhos de despedida. Ela sugere que ela vá para a faculdade em algum lugar da costa leste ou oeste, para que possa ser exposta a uma visão de mundo menos rígida e punitiva. Antes de se separarem oficialmente, Alice finalmente pergunta diretamente à mulher o que significa beijo grego, o que faz as duas rirem muito. No último dia do retiro, Wade leva a culpa pelo incidente do bate-papo, então o Padre Murphy vai falar com ele sobre isso. O boato se espalha mais rápido que fogo em uma festa, e logo Laura descobre toda a verdade. Então ela pede desculpas a Alice e as duas se reconciliam. Quando o retiro chega ao fim, Padre Murphy reúne todos os participantes em uma área aberta. Alice usa esta oportunidade para tomar a palavra e anunciar que todos eles fazem coisas das quais não se orgulham, mas ainda assim devem ser honestos e tratar uns aos outros com respeito, em vez de ficarem envergonhando uns aos outros. Depois ela termina dizendo que isto é o que Jesus queria em primeiro lugar. De volta para casa, Alice segue o conselho da mulher mais velha e começa a pesquisar as faculdades da costa leste e oeste. Na escola, Alice também se aproxima de Chris para esclarecer o que aconteceu entre eles, e os dois se tornam amigos. Mais tarde, Alice está mais uma vez na sala de confissão do Padre Murphy, mas dessa vez ela conta que viu alguém assistindo um vídeo impuro. Ela continua a descrever o vídeo como um homem e uma mulher fazendo amor em cima de um carro pichado. Percebendo que Alice o viu, o rosto do Padre Murphy se contorce em choque. Então Alice fecha sua confissão, perguntando se Deus a perdoaria mesmo que ela cometesse tais pecados, e ele responde dizendo que isso será entre ela e Deus. A confissão termina com Alice recebendo a penitência de fazer 100 orações, mas em vez de rezar imediatamente, Alice volta para casa e assiste a cena caliente do filme Titanic. Alice começa a se tocar e percebe que há um dispositivo de massagem vibratório ao seu lado, então ela decide usá-lo, e pela primeira vez, Alice se permite desfrutar do prazer sem nenhuma vergonha ou culpa. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.